Olá, querido estudante, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma videoaula aqui no VestTube. É um prazer ter você aqui, tá? Bom, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade àquela nossa playlist sobre química geral. Nós falamos tudo sobre ácidos e dessa vez nós vamos comentar um pouco sobre as bases. Então eu espero que você goste muito desse vídeo, então vamos começar. Para começar, nós vamos começar, obviamente, com as bases de arrênios. No futuro vamos ver outras teorias para os compostos que estão classificados na função inorgânica base. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, vale ressaltar que antes da teoria de arrênios, as bases eram conceituadas por outras propriedades. Como assim? A primeira propriedade é com base nos sentidos humanos, as propriedades organolépticas, né? Então, olfato, tato, sabor, era assim, a limitação científica na época permitia esse tipo de análise. Então, com base nisso e de uma forma muito justa, naquela época, as pessoas que estudavam esses compostos chegaram a uma conclusão, que as bases possuíam, de forma geral, um sabor adstringente, ou seja, um sabor que amarra a boca, dá aquela sensação de que a sua boca está sendo puxada, adstringente. Por exemplo, algumas frutas, como o kiwi, têm essas características. Então, há sabor adstringente. Outra coisa que as bases propunham, faziam naquela época, era que, por uma reação muito louca, torna a pele lisa. Mas aí que vem uma situação, nossa, que assim, você vai gostar de saber. Na nossa pele, nós secretamos alguns ácidos, tá? Esses ácidos ficam numa camada, tá? O pessoal de biologia dessa área sabe dizer melhor, mas de forma geral você encontra uma leve concentração de ácido na sua pele. O problema é o seguinte, quando você coloca ácido com base, você gera sal e água. Ou seja, sal nesse caso, pelo fato de nós termos cadeias muito grandes de ácidos, né? Nesse caso é sabão humano, então assim, isso é um fato bem interessante, torna a pele lisa, por isso que fica lisa, pelo amor de Deus, não vai colocar nenhuma base na sua pele, você não vai tornar nada liso, você vai pro hospital, então cuidado, hein? Além disso, outro tipo de propriedade é que torna azul o papel de tornassol róseo. Nós vimos que em ácido é ao contrário, aqui de forma lógica também é ao contrário, torna azul o papel de tornassol róseo, que é um indicador, tá? Além disso, vale ressaltar, e essa propriedade chama a atenção, que bases conduzem corrente elétrica. Isso aqui é interessante você saber, tá? Bases conduzem corrente elétrica. Se você assistiu o nosso vídeo da teoria de dissociação eletrolítica de arrênios, você já pode inferir que existe um nível de divisão das partículas que chega ao estado de íon, e esse íon, pelo movimento de cargas, uma carga suficiente, permite a passagem de corrente. Então, se você está esperto, você entende essa matéria muito bem. Agora, isso é antes de arrênios, tá? Nesse exato momento, nós vamos começar, então, a teoria segundo arrênios, ou seja, bases para arrênios. E é aí que vem o clímax dessa aula, você precisa saber isso, tá? Para arrênios, pessoal, base é toda substância que em solução aquosa libera como única espécie iônica negativa o OH-. Então lá, para arrênios, tudo bem? Bases, acho que eu vou começar aqui, bases são substâncias, bases são substâncias que em solução aquosa liberam todas as substâncias que em solução aquosa libera, ou bases que liberam como único íon negativo, tá? A espécie Agora, cuidado,
não é H+, aqui a espécie é OH-. Por favor, não esqueça desse detalhe. Bases são substâncias que em solução aquosa liberam como único íon negativo a espécie OH-. Essa espécie OH-, ela tem um outro nome que pode aparecer para você, que é a hidroxila. Hidroxila. Tudo bem? Alguns chamam de hidróxido também, mas hidroxila. Bases são substâncias que, em solução aquosa, liberam como único íon negativo a espécie OH-. Agora vem uma análise. As bases de metais são todas são compostos iônicos. Então, vou te dar um exemplo. Olha aí. Na, ou seja, sódio, OH. NaOH. Isso aqui é um composto iônico, porque nós temos uma ligação entre um metal com metais. Por ser um composto iônico, esses compostos se dissociam em água, não sofrem reação de ionização. Então, quando NaOH, que nós denominamos de hidróxido, lembra que eu falei que alguns chamam de hidróxido? Então, lá, esse aqui é o hidróxido de... Qual que é o nome aqui? Sódio. Hidróxido de sódio. Quando você coloca o hidróxido de sódio na presença de água, ocorre a dissociação, a separação entre as partículas. Então, nós ficamos com Na mais o íon OH-, o ânion OH-. Então, perceba que essa substância aqui é uma base. Por quê? Porque em solução aquosa liberou como único íon negativo o OH-. Tá? Muito fácil. Vamos para mais um exemplo. Então, eu já coloquei aqui 2 exemplos para você. Não vou me prender à questão de nomenclatura, porque eu irei fazer um vídeo específico para isso e abordar cada detalhe. Então, vamos só procurar entender isso. Nós temos aqui o hidróxido de potássio, tá? K-potássio. Quando você coloca isso aqui em água, você libera o íon ou cátion H+, mais o ânion OH-. Se liberou o ânion OH-, é uma base, porque em solução aquosa liberou como único íon negativo OH-. Aqui é a mesma coisa. Hidróxido de cálcio. Quando você põe em água, ou seja, em solução aquosa, você libera o íon cálcio, Ca mais 2, mais OH-. Só que como nós temos 2 OH-, então 2 OH-. Como liberou como único íon negativo a espécie OH-, nós dizemos que tudo isso aqui está classificado como base, tá? Função base. Agora, a gente vai colocar aqui um caso muito especial que você precisa saber, tá? Que foge um pouco à regra. Eu comentei que as bases são geralmente constituídas por um metal e a hidroxila, dando, por exemplo, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário e assim sucessivamente. Mas perceba que todos esses são metais. E, como eu disse, existe uma base que foge a essa regra, que eu vou colocar como observação para você. Qual é essa base? É o hidróxido de amônio. Vamos ver? Então, olha lá. Eu vou colocar como uma observação. Por favor, anote isso, que é de
extrema relevância. Existe então uma base que foge a essa regra, que é o hidróxido de amônio, que é o NH4 mais OH menos. Tudo bem? NH4 mais OH menos. Ou simplesmente, alguns representam assim, outros tiram a carga, tá? Já para indicar desse jeito. Na verdade, a gente sempre fez isso. Quando eu escrevo, por exemplo, NaOH, por ser um composto iônico, já se subentende que eu tenho Na mais OH menos. E que em solução aquosa, isso aqui só se separa, tá? Uma dissociação. Então, essa base aqui é a base conhecida como hidróxido, tá? Hidróxido. Você precisa saber isso. Hidróxido de amônio. Mas aí você deve estar se perguntando, da onde que surge esse hidróxido? Então, se você já parou para pensar, NH4 é muito parecido com NH3, amônia, e você está certo. Esse hidróxido ele se forma de uma reação entre amônia e água. Então, lá, quando você pega a amônia, NH3, coloca em água, H2O, você forma o cátion NH4 mais com o OH-. OH-. Então, pela atração eletrostática, esses íons se atraem. E a gente costuma representar simplesmente como NH4OH. Mas, na verdade, esse hidróxido ele se forma basicamente pelo quê? Por uma solução, tá? Aquosa de solução aquosa de amônia, ou seja, NH3. Olha aí que legal. Então, de base, é tudo isso que você tem que saber, tá? Não é muita coisa, se você prestar atenção, não precisa decorar nada, é só entender que a gente tratou aqui de todos os exemplos, os mais recorrentes em vestibulares, para a sua preparação ser completa. Se você gostou desse vídeo, percebeu que ele te agregou, viu que você aprendeu alguma coisa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aí embaixo no canal, que é de muita importância, tanto para você quanto para mim. Muito obrigado pela sua participação, bons estudos e até a próxima!